Você já sentiu que o inimigo tem uma vantagem sobre você? Que ele conhece seus pontos fracos e te mantém refém de um passado que você não pode mudar? Olá, queridos! Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja multiplicado sobre a sua vida nessa manhã. Estamos chegando para mais um devocional Café e Graça. Eita agora! Quartou! E hoje eu quero te mostrar algo que vai mudar completamente a sua visão sobre o inimigo. Você tá pronto? Se você já sentiu que o diabo tem alguma vantagem sobre você, que ele conhece seus pontos fracos e te mantém refém de um passado que você não pode mudar e sua vida começa a se tornar um verdadeiro inferno, esse episódio é para você. Porque o que eu vou te mostrar hoje é que o jogo virou. O jogo virou antes mesmo de você descobrir que você estava perdendo. Você nem sabia que você estava perdendo o jogo. Mas o jogo já virou a seu favor. Bora entender sobre isso? Pega papel, pega caneta, pega sua Bíblia, pega seu café, porque aqui a esteira para. Vamos nessa? E pra gente entender isso, vamos ler aqui Gênesis, capítulo 3. E de novo, se você não assistiu, desde segunda-feira eu tô falando sobre isso, que a mensagem dessa semana, que nós estamos compartilhando aqui no nosso devocional, é baseada numa ministração que eu fiz alguns meses atrás e que está aqui no canal. O nome da ministração é Restaurados e Restituídos pela Graça. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado aqui abaixo, tá bom? É muito importante que você assista essa ministração para que você tenha uma revelação maior, um entendimento maior de tudo que nós estamos compartilhando aqui nesses dias. Gênesis capítulo 3, vamos ler aqui os versículos 14 e 15. Gênesis 14, 15 diz assim: Então Deus determinou à serpente: Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos, o és, entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Uau, isso é muito forte, né? Adão pecou e porque ele pecou, ele se desconectou de Deus. E quando ele se desconecta de Deus, ele não tem acesso mais a Deus e Deus não tem mais acesso a ele. Não há comunhão entre eles. Então, a Bíblia diz que Deus desce para encontrar o homem. O objetivo de Deus era restaurar o homem, a sua identidade, a sua posição original. Mas quando Deus pergunta a Adão onde ele estava, o que havia acontecido, Adão diz: foi a mulher. Ou seja, Deus está dando uma oportunidade de restaurar o homem, de arrumar a bagunça, mas o homem, ao invés de aceitar essa restauração, ele pega isso como condenação, por causa do medo. E aí ele diz: não, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus pergunta para a mulher: mulher, e aí fala comigo, vamos arrumar esse negócio? E a mulher diz: foi a serpente. E aí, quando chega para a serpente, Deus não chega tentando arrumar. Deus chega dando uma sentença. Isso é muito forte, né? Porque Deus não brigou com o homem, nem brigou com a mulher. Deus apenas tentou dar a eles a oportunidade de serem restaurados. Como eles não aceitaram, jogaram tudo, sobrou para a cobra, para a serpente, que é o diabo. E aí, quando Deus vai falar com o diabo sobre o que tinha acontecido, Deus não dá a ele uma chance, uma oportunidade. Deus já joga uma bomba na cabeça dele. Porque olha o que Deus diz aqui. Ele diz o seguinte, versículo 15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Porquanto este te ferirá da cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Mas começa no versículo 14, né? Onde Deus diz: Porque fizeste isso, és maldita.
Deus não amaldiçoou o homem, Deus não amaldiçoou a mulher, mas a serpente foi amaldiçoada de cara. A bomba explodiu na cara dela. Você é maldita, você rastejará sobre o teu ventre e você comerá pó todos os dias da sua vida, e haverá inimizade entre você e a humanidade. E haverá um homem, um descendente, um filho que virá desta mulher, e ele vai pisar a sua cabeça. Uau! Que doideira! Deus pergunta para o homem, Deus pergunta para a mulher, mas quando chega na serpente, a bomba estoura. Pá! Deus fala, você é maldita, o pau vai comer pro seu lado, e aí Deus fala umas coisas muito interessantes aqui. Olha só o que o texto diz aqui, no versículo 15. Ele diz, versículo 14, perdão, diz assim, rastejará sobre o teu próprio ventre. Essa expressão é muito importante e muito interessante. Cadê a caneta preta? Se você tem a sua Bíblia, grifa essa parte aí, porque ela é muito interessante. Rastejarás sobre o teu ventre. Essa é uma expressão muito interessante, mas presta atenção aqui que eu vou te explicar o que significa isso. O diabo achou que ao atacar Adão, ao distrair Adão e fazê-lo perder a sua posição de governo, de autoridade, a sua conexão com Deus, ele tinha vencido. Então, o diabo achou que acabei com o plano de Deus. O ser humano não vai mais ser quem Deus os criou para ser. Mas aí, quando chega no momento em que Deus vem, tá todo mundo esperando o juízo, condenação. Mas na verdade o que Deus chega é com uma bomba na cabeça do diabo, dizendo pro diabo, ei, eu já tenho solução para tudo. Você acha que me pegou de surpresa, mas agora eu vou te pegar de surpresa. Eu vou enviar restauração e restituição para a humanidade. Uau! Deus é o nosso restituidor. Antes mesmo de sentenciar o homem pelo pecado que ele havia cometido, Deus já havia proferido que restauraria-o. Porque olha só o que diz aqui o versículo 17. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Cabeça é autoridade. O que Deus está dizendo? No ato, Deus está dizendo, eu vou enviar restauração e restituição para a humanidade. Virá um filho desta mulher que vai pisar na sua cabeça, vai esmagar a sua autoridade. Cristo. Deus está falando de Jesus. Ou seja, no momento de maior desespero e maior destruição, Deus já estava proclamando a restauração. Deus não foi pego de surpresa, mas Deus já estava declarando no ato o fim do diabo e a restauração da humanidade. É forte isso, né? Isso é muito forte. O que isso mostra para nós? Desde o princípio, o diabo é derrotado. Ah, não. Vamos escrever isso? Escreve isso aí nos comentários agora. Escreve, mas com força. Desde o princípio, o diabo é derrotado. Desde o princípio, o diabo é derrotado. Sabe, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que a luta do diabo é para descobrir quem é esse descendente. Por milênios, o diabo tentou impedir que o descendente viesse. Mas ele veio. Jesus é o descendente. O descendente enviado, prometido por Deus. Ele veio. E ele esmagou a cabeça da serpente na cruz. Agora, vamos lá, calma, vamos chegar nessa parte. Mas olha só a expressão que eu falei para você grifar aí. Versículo 14. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás, outra expressão, ó,
e comerás do pó da terra. Essa é uma expressão muito interessante, porque dentro do contexto, o que essa expressão significa é humilhação. Humilhação. Todas as vezes que alguém rasteja, quando se fala de rastejar, fulano veio rastejando para mim. Já viu isso? Tá falando de quê? De humilhação. Fulano teve que se humilhar. O que Deus está falando aqui? Que a partir desse momento da queda, o diabo vai viver humilhado. Vai viver sobre humilhação. Por quê? Porque Deus vai entrar com um plano de restauração. Então, o que o texto está mostrando para nós é que por mais que o diabo tenha aparência de vencedor, ele não é. Ele já foi vencido e humilhado desde o princípio. Comer pó fala de humilhação. Pó na Bíblia, cinza, fala de humilhação. Então, quando acontecia alguma tragédia no Antigo Testamento, as pessoas jogavam cinza e pó sobre a cabeça. Já leu isso? Em sinal de humilhação. Então, o que Deus está dizendo é que a serpente é maldita e ela vai viver debaixo de humilhação todos os dias da vida dela. Por quê? Porque Deus prometeu restaurar e restituir a humanidade. Uau! É por isso que o diabo tenta impedir Deus de te abençoar, porque a bênção de Deus na sua vida é a comprovação do que o diabo é um derrotado e ele vai viver humilhado todos os dias. Por isso que você tem que desejar a bênção de Deus na sua vida. Por isso que você precisa crer na restauração e na restituição de Deus na sua vida. Tá comigo? Tá aqui? Aí, pra gente caminhar pro final, eu tenho uma pergunta para você. Por quê? Entendendo isso, por que você ainda teme um ladrão que já foi derrotado, humilhado e sentenciado? O diabo já foi derrotado, humilhado e sentenciado na cruz. Vamos ler isso? Vamos ler isso, Colossenses, capítulo 2. Isso é muito forte, meu Deus. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público de humilhação, triunfando sobre todos eles na cruz. Uau! O sistema religioso tenta te convencer de que o diabo ainda tem alguma autoridade sobre a sua vida. Mas a verdade do evangelho diz que a cabeça dele já foi esmagada na cruz. Todo o poder e autoridade dele foi desfeito por Jesus na cruz. Jesus triunfou sobre todos eles na cruz, do menor ao maior, do demônio perrachado até o principado, até Satanás. Todos foram humilhados, derrotados e sentenciados à condenação eterna. Enquanto isso, você é um filho amado, favorecido, perdoado, grandemente abençoado por Deus. Consegue ver a diferença? Se você está em Cristo, você não está mais debaixo dessa frequência de derrota. Você não luta e nem precisa lutar para tomar nada do diabo. Não, irmão. Cristo já tomou. Cristo já tirou das mãos do diabo tudo aquilo que lhe pertencia e ele vai te restituir.
Sua parte não é vencer pelo esforço. Você não é vencedor porque você luta para vencer. Não. A sua parte é receber a revelação que eu acabei de compartilhar para você. O ladrão já foi sentenciado e a sua posição em Cristo é inabalável. O diabo não tem poder contra a sua vida, porque você está em Cristo. E tudo que ele te roubou, tudo que ele danificou na sua vida, Deus vai restituir. Deus vai restaurar. Amém? Em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Não pelo seu esforço, mas pela vitória dele. Amém? Essa é a verdade do Evangelho. E é a partir dessa verdade que você pode reinar em vida. Lembra da segunda-feira que eu disse para você? Você foi criado para reinar. E você só reina a partir do momento que você entende essa verdade. O diabo foi sentenciado, derrotado e humilhado. Mas você recebeu a graça, recebeu o dom da justiça e vai reinar em vida. Uau! Isso é bom demais! Essa é a verdade do Evangelho. Que a religião e o sistema religioso tentam esconder de você. Mas todos os dias eu estou aqui para compartilhar essa verdade com você. Amém? Vamos orar? Aleluia. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pela vitória que já foi declarada sobre nós. Nós não tememos mais as ameaças do inimigo. Ele pode rugir, mas ele é derrotado. Ele pode ter a aparência de vencedor, mas ele é um derrotado, humilhado e sentenciado. A cabeça da serpente já foi esmagada na cruz. Por isso eu declaro que o ladrão não tem mais direito nenhum sobre a nossa vida. Nós descansamos na sentença da vitória de Cristo. E a partir desse descanso, nós vivemos na posição de governo que Cristo conquistou. E por isso, reinaremos em vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Se você quer mergulhar cada vez mais nessa verdade, compreender essa verdade de quem você é em Cristo, da obra consumada de Jesus. Eu disse para você ontem, eu repito hoje. Escrevi esse livro aqui, onde eu falo sobre a obra consumada de Jesus, sobre as verdades do Evangelho, o Evangelho esquecido. A religião tenta ocultar a verdade do Evangelho, mas aqui, em 14 capítulos, eu vou te mostrar a revelação da obra consumada. Se você quer entender quem você é em Cristo, o que Cristo fez por você, esse livro é para você. Você pode adquirir a versão física ou a versão digital nos links que estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você é assinante Kindle, você tem acesso gratuito ao livro liberado aí na versão Kindle para você, tá bom? Só procurar aí o Evangelho Esquecido no Kindle que você vai já ter acesso imediato ao livro, beleza? Isso aqui é para fortalecer a sua fé e para gerar fé no seu coração, para você viver dessa verdade, dessa restauração e restituição do Senhor na sua vida. Amém? Fica à vontade de você entender isso é para você. O link está aí na descrição. Mas, para a gente encerrar, deixa eu te perguntar, em qual área da sua vida você ainda está dando ouvidos para esse ladrão derrotado? Hoje é dia de você silenciar a voz do diabo. Não aceite mais acusação, condenação ou afronta do diabo na sua vida. Você é mais do que vencedor. Ele é derrotado. Amém? Se você conhece alguém que vive com medo do diabo, que vive debaixo de condenação, opressão maligna, envie esse vídeo para essa pessoa. Pega esse link, manda para essa pessoa. Vamos espalhar a notícia de que o ladrão já foi derrotado. Ele já perdeu desde o começo, desde o princípio. Ele já foi derrotado. As pessoas não sabem disso, nós precisamos anunciar. Pega esse link, manda para essa pessoa agora e vamos espalhar essa verdade, essa mensagem em nome de Jesus.
Amém? Bom, hoje nós vimos que o ladrão foi sentenciado, mas amanhã vem a pergunta mais importante para nós aqui nessa semana. Como compartilhar essa verdade? Como levar essa verdade para alguém que foi tão condicionado pela derrota que as algemas parecem ser normais para ele? Como explicar restauração para quem nunca conheceu outra coisa? Como? Amanhã eu te dou a chave para isso. Amém? Espera amanhã para mais um Café e Graça. Acabou! Agora é só amanhã. Deus abençoe.